Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com De Frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação. Ela aceitou, nós convidamos e temos aqui hoje uma jornalista, uma repórter, uma ciclista e eu vou revelar o nome dela através do significado da personalidade. Olha como é que são as coisas. Nome que reflete uma excelência na capacidade de comunicação e uma personalidade equilibrada e harmoniosa. Olha minha língua presa, não consegui. Mas vamos lá, esse é o De Frente com o Gui. E na data de hoje, o nome dela é Paula Nobre e ela é da Jovem Pan. Aê! Olá, seja bem-vinda. Traga esse vozeirão para todo o nosso público. Fiquei pensando, onde que ele tirou o significado do meu nome que eu não sabia dessa agora? Você viu? Estamos juntos. Agora eu preciso ir atrás para saber. Já traz, né? Todo o seu poder de comunicação, o seu poder de bola. harmonia. Me enrolei ali no começo. Mas foi ótimo, foi ótimo. Temos aqui um comunicador na minha frente, muito mais do que eu, olha só, tá vendo? Que isso, imagina, que é quase que um hobby. Que beleza. Fala um pouquinho pro nosso público, quem é você? O que você fez para chegar até aqui? Todo mundo está curioso para entender um pouco mais sobre a sua trajetória. Falo sim, bom, eu sou isso aí que você falou, Paula Nobre, né? Sou uma mulher um pouco alta, né? Não sei se você viu, e apesar de ser muito alta, 1,75 m de altura, sempre fui uma menina muito tímida, muito na minha, muito introspectiva mesmo, e trabalho com comunicação hoje, pasme, e tive essa reviravolta na minha vida. Mas eu sou Paula Nobre, trabalho com comunicação, me formei em rádio e televisão. Era o sonho de criança? Ou aconteceu no acaso? Não era o sonho de criança, aconteceu no acaso. E aconteceu no acaso justamente porque eu era muito tímida, sempre fui. Eu sou filha de uma ex-freira. Eita. Minha mãe foi freira, então assim, eu fui criada nos mais limites rigorosos ali mesmo. Minha mãe jamais me colocaria para ir na frente de uma câmera, jamais me colocaria para desfilar. Sempre fui muito alta, então todo mundo falava, caramba, coloca essa moça para desfilar, tem que colocar ela numa passarela, numa televisão. Desfilou? Nunca desfilei, nunca fui numa passarela, nunca. Minha mãe jamais me colocaria, ou jamais deixaria eu fazer isso. Então, assim, holofotes ou qualquer coisa relacionada à câmera jamais estaria no meu calendário, na minha agenda para fazer na minha vida. Fiz administração de empresas, assim como você. Eita. Fiz administração de empresas. Porque você não sabia o que ia ser? Não queria o que ia ser. Isso é interessante a gente falar sobre isso também. Sabe por quê, Gui? Porque o jovem sai da escola, né, com seus 16, 17 anos, e o pai e a mãe já impulsiona para o mercado de trabalho, para uma carreira ou uma faculdade, já coloca ele ali. Não, você precisa se formar, você tem que ir para uma faculdade. Aquela pressão, e aí ele sai com 17 anos da escola, muitos deles, muito, muito novos, né? Muito ali, sem preparo algum. E já sai para uma faculdade, aí entra na faculdade ali para poder dar orgulho para os pais muitas vezes, para poder ser exemplo. Não, porque a sua prima fez isso, o seu primo fez isso, você tem que fazer também. Aí você acaba se enfiando ali numa faculdade. Me enfiei na administração, muito infeliz na época. E depois fui para comunicação, tive alguns problemas na administração relacionados à crise de ansiedade na época. Não era exatamente o que eu queria fazer da minha vida mesmo. Isso é terrível, né? Nossa, fazer uma coisa que você não quer é terrível. Foi muito frustrante, exato. Mas eu também não sabia se comunicação ia dar certo para mim, justamente porque eu era uma pessoa muito tímida. Mas eu queria fazer algo legal, algo muito interessante. Porque na escola, já pegando uma ligação relacionada a isso, na escola, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu não era uma boa aluna. E não porque eu era muito bagunceira, mas porque eu tinha muitos problemas em relação ao aprendizado mesmo. Tinha muitos problemas em relação à concentração. Eu não conseguia me concentrar direito nas aulas. Eu sou o oposto. Eu era o cara bagunceiro. Nossa. Então, e era numa escola de freira. Se vocês estão assistindo, eu peço desculpas. Olha lá, deu meio certo aqui. Mãe, perdoa ele, mãe. Então, enfim, aí eu tinha muitos problemas de concentração na escola, não conseguia me concentrar. E aí eu tive o mesmo problema na faculdade de administração e na comunicação, para mim, não seria diferente, mas a comunicação acabou me prendendo. Legal. Por quê? Eu acho que eu fui para comunicação, era para ter dado certo mesmo, vou colocar como uma obra de Deus, do destino, para minha vida. Desde o meu primeiro ano da faculdade deu tudo muito certo. Estagiei na B3, antiga BMF Bovespa. Fiquei 4 anos de jornalismo da B3, BMF Bovespa antiga, né? O que você fazia lá? Conta mais sobre isso. Jornalismo. A gente pode falar sobre isso, só saber que vocês vão gostar. Eu já estava vindo pensando, se eu contar para ele que eu estagiei na BMF Bovespa... 5 horas agora de resenha. A gente vai ficar aqui, o dia inteiro falando sobre a B3. Eu comecei no jornalismo, lá tinham vários estúdios na B3. Então, isso em 2013? 12. 13, legal. Mais ou menos essa data. Então, tinha estúdios da Globo News, Band News, Record News, Folha Invest, Samidana, trabalhei com Samidana, então, na época já. Então, tinha várias pessoas que eu trabalhava naquela época e eu era só uma estagiária ali que cuidava da parte técnica. Então, cuidava
dos roteiros, da parte técnica em relação à imagem, artes que ia para o ar. Então, cuidava disso para eles apresentarem. Então, eu jamais imaginei que eu seria uma apresentadora ou uma jornalista. Uma jornalista, assim, de vídeo mesmo. Na época, eu tentava uma coisa ou outra, não dava certo, não fluía, porque eu era muito tímida. Eu olhava para uma câmera e não funcionava, nada. Eu não tinha trejeito, eu tinha um pânico de câmera absurdo. Então, eu cuidava dessa parte para esses jornalistas na época apresentarem, e foi uma parte muito bacana. E a gente vai falar muito disso também, porque naquela época eu não tinha essa noção de investimento. Naquela época a gente trabalhava na bolsa e não tinha. Eles estavam começando a inserir isso para as pessoas, começando a falar de investimento, já falava de fato taxa Selic, sobre tudo isso, sobre a sobe e desce da bolsa, o humor do mercado, a gente trabalhava muito com tudo isso, mas jamais eles impulsionavam ou falavam para as pessoas investirem, era um tabu ainda, né? Então, era tudo muito engessado também, tudo muito quadrado. Mas eu já tinha essa noção, eu já gostava de trabalhar com aquilo, eu já entendia, até porque 4 anos não são 4 dias. Então, deu tudo certo, fiz rádio e televisão, não fiz jornalismo depois, fiz rádio e televisão, fui para a B3, curti meu momento lá, saí da B3, fui para a Record, trabalhei um pedaço ali com a Record da Igreja Universal na época, e fui para Somar Meteorologia. Na Somar Meteorologia... A garota do tempo. A garota do tempo... que não tem tempo para perder. Então, fui para Somar Meteorologia e na Somar Meteorologia eu entendi exatamente o meu papel em relação à comunicação, que era o seguinte. Fui para a apresentação do Tempo. E por que eu gostei de apresentar o Tempo? Porque eu vi que no Tempo eu tinha imagens, eu tinha cores, eu tinha um mapa para eu ler. Então foi o que eu tinha entendi. Um norte bom ali. Por que eu tinha tanta dificuldade de aprendizado quando eu era uma estudante? Porque... óbvio que não é culpa dos professores, mas assim, a gente está na escola ali, a gente sabe que o ensino ali, aquela matemática, aquele ensino muitas vezes é um pouco mais quadrado. Então, eu sabia que para alguém me ensinar ou para alguém conversar alguma coisa comigo, eu precisaria de algo que me impulsionasse, algo que vibrasse meu coração. Então, eu vi que na comunicação, em relação à previsão do tempo, eu tinha cores, eu tinha formas, eu tinha um mapa para eu ler, eu tinha algo que me chamasse atenção. Então, foi isso que me fez abrir esse horizonte para a comunicação. E foi também aí que me fez poder conseguir ajudar outras pessoas, porque eu pensei, poxa, se eu tenho dificuldade para me comunicar e eu não consegui que outra pessoa se comunicasse comigo, não consegui entender tão perfeitamente, por que eu não posso ajudar outras pessoas também a conseguirem transmitir melhor uma mensagem? Então, fechou. Foi onde fez com que eu abrisse meu horizonte e falasse, não, agora eu quero colocar minha peculiaridade, agora eu quero colocar as minhas características no vídeo, quero fazer com que as pessoas me olhem, me observem, entendam o que eu estou falando, com as minhas ênfases, com os meus olhos, com a minha forma de falar, com os meus gestos, para que se torne interessante. Então, a previsão do tempo tem que ser interessante também. Sim. Então, não pode ser algo engessado, tem que ser algo com formas, algo com movimentos, algo com cores, com brilho. Então, foi aí que eu entendi que o meu papel na comunicação, eu queria que fosse algo interessante. Se descobriu. Me descobri. Que legal. Me descobri. E foi me descobrindo mesmo que eu vi que eu poderia também ajudar outras pessoas e tudo mais. Mas foi só a partir do momento que eu entendi, eu tive esse autoconhecimento. Tenho dificuldades para aprender. Tenho dificuldades em relação à mensagem que o outro está me passando. Às vezes a culpa é só minha ou é o outro que não está se comunicando tão perfeitamente comigo? Exato. Será que não é o outro que não está conseguindo transmitir essa mensagem de uma forma mais clara e mais objetiva? Não é ele que está dando tantos rodeios para ensinar uma coisa tão simples? Então, o que será que está errado? Né? Será que sou eu a culpada ou é o outro que não está transmitindo a mensagem, né, tão perfeitamente? Jamais culpando as pessoas que lecionam ou as pessoas que ensinam hoje em dia. Jamais. Que tem ótimos professores, como também tem péssimos, obviamente, né? Obviamente. Então, assim, tem professores maravilhosos, é uma área muito difícil, a gente sabe que é muito complicado, mas assim, eu tinha certeza que eu só conseguiria entender algo se fosse atrativo. Então, precisaria também ajudar outras pessoas para que fosse atrativo para elas também. Você teve que ter uma pós, digamos assim, na parte de meteorologia para entender o que você estava falando, ou chega um roteiro? Qual que é os bastidores da Garota do Tempo? Assim, ó, você chega lá hoje na Jovem Pan, né, que todo mundo ali está te acompanhando, chega já um roteiro, você teve que se aprofundar em alguma outra coisa. Você entende também que o tempo foi mais fácil do que a bolsa devido ao assunto. Qual que é essa virada também de aprendizado? Gui, eu acho que se a bolsa... Se fosse hoje, neste momento, eu trabalhando com investimentos, eu teria mais atratividade. Legal.
É só você olhar para você. Sim, exato. É só você olhar para TC. É só você olhar para tudo que a gente vive aqui hoje. É muito mais atrativo. A gente consegue ganhar muito mais as pessoas mais novas, mais jovens. É só a gente ver a quantidade de pessoas novas investindo, colocando dinheiro na bolsa, colocando dinheiro em renda fixa, fazendo isso, fazendo aquilo. Né? Então é muito mais atrativo, brilha muito mais os olhos. Naquele momento que eu trabalhava na B3, na BMF Bovespa antiga, não era tão atrativo, era mais engessado. A gente tinha um jornalista que chegava ali e falava de alta sobe e desce do dólar, sobe e desce do Ibovespa, falava sobre taxa Selic, falava sobre boletim Focus, falava sobre isso. Falava jeito chatão. Quadrado, entendeu? Quadrado. Assim, era muito para aquele cara que... Vamos colocar ali, o empresário rico que está ali sentado numa cadeira assistindo. Hoje é muito mais atrativo. Hoje brilha mais os olhos, porque vocês fizeram o que está correto, vocês trocaram a forma de se comunicar, vocês começaram a se comunicar de uma forma mais interessante. Exato. Então, show. Para todos, né? Exato. O meu caminho na meteorologia é porque eu entrei numa empresa chamada Somar Meteorologia e eu trabalhei como que eu posso dizer? Eu trabalhei nos bastidores. Então, eu escrevia todos os textos, eu tive que ali ser obrigada, vamos dizer assim, a aprender na raça. Então, eu trabalhei com meteorologistas, os mais famosos do Brasil. Então, eu não comecei lá apresentando, eu comecei lá escrevendo. Então, eu escrevia, cuidava dos textos, cuidava do conteúdo que ia para a rede social, para a internet, ali para o leitor. Também aprendi a escrever de uma forma mais atrativa, mas era sempre conversando com um meteorologista, tendo uma aula com um meteorologista. Então, aprendi tudo, frente fria, sistema de baixa pressão, massa de ar polar, massa de ar seco, fui aprendendo todos os sistemas. E quando foi para eu conseguir apresentar pela primeira vez, eu lembro que não tinha um teleprompter, que é aquilo que a gente precisa ler quando a gente coloca na nossa frente. Eu não tinha um teleprompter, eu não podia ler nada. Tinha que decorar. Exatamente. E mais que isso, entender. Então, eu lembro que eu ficava semanas chorando, tentando e buscando. Como que eu vou conseguir fazer isso? Gente, eu não consigo entender, não vai. Então, assim, foi noites e noites e noites para conseguir fazer isso que eu faço hoje e continuo fazendo sem teleprompter hoje na Jovem Pan também. Que legal. Porque é uma coisa que entrou em mim, ficou intrínseca mesmo. E acabei trabalhando muito isso. Aí trabalhei na previsão do tempo, gostei muito. E aí fui para a CNN ser repórter. E na reportagem vivi um outro mundo. Também tive um projeto de previsão do tempo na CNN que não deu certo, não vingou. Fui ser repórter na CNN. Foi uma baita de uma experiência que me deu muito mais repertório também. Me deu mais traquejo ali para lidar com as dificuldades do dia a dia do... Qual que foi mais chocante, Paula? Você estava na Covid nessa época? O que você aprontou no repórter? Não, eu acho que a Covid foi o mais impactante para mim, porque eu lembro que eu estava encarando uma vivência nova, algo novo na minha vida, que era a reportagem. Ao mesmo tempo que era novo e era um pouco assustador por ser novo mesmo, eu estava encarando também um mundo em que estava todo mundo em casa. Então, eu lembro que eu pegava meu carro, saía para trabalhar, estava tudo fechado, todo mundo em casa, lockdown para cima e para baixo. E eu dentro de hospital, dentro de UBS, dentro de pronto-socorro. E para mim a notícia mais impactante foi uma que eu lembro que eu tive que dar, que foi a que os transportes escolares tiveram que tirar os bancos de dentro, porque os transportes escolares estavam parados, porque as crianças estavam em casa, então tiveram que tirar os bancos de dentro para empilhar caixão. Nossa. Então, eram vários transportes escolares que estavam fazendo esse trabalho mesmo, junto com a Prefeitura de São Paulo, para empilhar caixão. Então, terrível. Eu estava assim, dando essas notícias, onde eu estou vivendo, que mundo é esse, números subindo, números da pandemia subindo, e gente morrendo, enfim, aquele absurdo que a gente viu que virou mesmo. Te deixa em choque? Te deixou em choque em algum momento? Me deixou em choque em alguns momentos, sim, porque era um cenário novo para mim. Era um cenário novo de reportagem, eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida e eu estava vivendo esse desafio que era cobrir uma pandemia. Então, sim, fiquei em choque em vários momentos, acredito que eu tive burnout algumas vezes, acho que eu lembro de algumas vezes que eu peguei meu carro para ir embora, eu ia para casa e eu esqueci o caminho várias vezes de casa e pera, aonde eu tô indo? Aí eu voltava, aí peguei Covid 3 vezes, as 3 vezes, assim, com problemas de memória mesmo, afetava muito a minha memória. É horrível, né? É horrível. Nossa, eu sei que, assim, eu esquecia muitas coisas, então isso é interessante falar também, porque eu lembro que eu estava na minha vida de repórter, então eu estava ao vivo. Exigindo ali, né, de você. Exigindo muito de mim. Eu lembro também que eu tinha, assim, esquecimentos ao vivo. Vários esquecimentos. Eu estava falando assim, de repente minha mente apagava e apagava e apagava e apagava o tempo todo. Então eu tive essa sequela de memória que foi péssima, mas eu fiz um tratamento bem legal, psíquico ali,
Fiz os exames todos do cérebro mesmo, minhas vitaminas estavam todas baixas, tudo no meu cérebro estava muito ruim. E aí fiz o tratamento, hoje estou 100%, ótima. Mas foi um grande desafio mesmo, assim, até porque a CNN estruturando, né? Eu peguei a CNN 1 ano e meio ali de CNN, estruturando também, muita coisa se movendo ali dentro, eu me movendo junto com as peças e trabalhando um projeto que acabou não dando certo, e na rua, e cobrindo pandemia, uma loucura. Uma Legal. loucura mesmo. E agora você tá na meteorologia, estancou lá. Estou na previsão Gostou lá de lá? Estou na previsão do tempo, na Jovem Pan. A Jovem Pan, ela é um lugar que eu já trabalhei, eu prestava serviços para a Jovem Pan dentro da Somar Meteorologia. Então, eu já tinha uma certa amizade com as pessoas, eu já tinha uma empatia muito grande com a Jovem Pan. E aí saí da CNN, fui para a Jovem Pan para previsão do tempo e lá faço outras coisas também, cubro ali uma bancada quando precisa, vou para a rua sempre também, faço outras coisas. Sobre esse meu caminho de saída, uma coisa interessante. Eu saí, enfim, tive esses altos e baixos, fui para reportagem, fui para um lugar, fui para outro. E aí eu sempre pensava o seguinte, tô confortável querendo ou não. Né? Por exemplo, tô aqui no meu CLT, tô confortável, Sim. né? Tá ótimo para mim, tá tudo tranquilo. Eu sempre pensava que eu tinha que ter um projeto, tinha que ter alguma outra coisa, mas tá confortável para mim, tá ótimo. Tô com meu CLT, se eu for demitida, tem o seu seguro-desemprego, tem isso, tem aquilo, tudo mais, até você realmente ser Desligado. até você realmente ser jogada para um escanteio. E aí você começar a pensar, não, eu tenho que ter uma segunda fonte de renda para mim. Eu tenho que cuidar de outras coisas para mim. Porque você vai me deixar, a minha empresa vai me abandonar, onde eu trabalho não vai me querer mais em algum momento. Eu tô aqui por mim. Sim. Né? Então, se eu tô por mim, eu cuido de mim. E faça acontecer. Eu faço por mim, faço acontecer. Então, foi aí que comecei a ter esses gatilhos, essas sensações de que não. Ninguém vai me colocar mais de escanteio. Se alguém me colocar de escanteio novamente em algum momento da minha vida, ótimo, a gente agradece a experiência, porque sempre é muito válida. Nossa, toda experiência é muito válida, mas a gente tem um norte, não. É aqui que eu vou traçar. Eu não fico mais de escanteio agora, pensando o que eu vou fazer da minha vida, para onde, o que vai cair do céu aqui para mim, para onde eu vou. Vou ficar sem rota. Não, porque eu já fiquei sem rota e já senti como é que é. É horrível. É assustador, né? Ainda mais quando a gente tem conta para pagar, a gente está construindo uma carreira, está construindo uma vida. E aí você vê esse mundo desmoronar, né? A nossa vida é o nosso trabalho. Eu até falo isso, né? A gente briga com o marido ou namorado em casa e você consegue trabalhar numa boa depois. Pode perceber, você consegue chegar no seu ambiente de trabalho... Respira fundo e divide, né? Agora, briga no seu trabalho para você como é que fica em casa. Arruma um problema no seu trabalho. É verdade. É verdade isso. Arruma um problema no seu trabalho, tem um problema ali com as pessoas, de convívio, ou arruma uma briga ali, ou fica sabendo que tá tendo uma demissão em massa, que você pode ser o próximo, acabou a sua vida em casa. Sim. Você fica ali desmotivado, aí você começa a arrumar problema com a sua esposa, com a sua namorada, e aí tudo muda, né? O trabalho parece que é uma coisa que nos move muito. A gente passa a maior parte do tempo dentro do trabalho. Total, Né? total. Eu chego em casa basicamente pra ver meu filho, dormir e voltar. Exatamente. Então foi isso que eu comecei a pensar. Eu não quero mais ser colocada de escanteio, eu não quero mais ser esquecida, então eu preciso trabalhar por mim. Eu preciso fazer algo por mim. E não só para ter uma válvula de escape, mas também para fazer algo por mim mesma, ter um projeto pessoal, algo que também me agregue como ser humano, me sinta preenchida. E também para aumentar minha renda, aumentar meu patrimônio, aumentar tudo que eu tenho. Quero ganhar mais, quero ser mais, entendeu? Nessa terra. Não quero ser só uma que pode ser esquecida a qualquer momento. Sim. Então, pensava muito nisso. Eu tinha essa certeza. E eu só tive essa certeza mesmo, Gui, quando eu fui esquecida. Quando eu fui esquecida e jogada de lado, e aí tudo mudou, aí tudo girou. Apanhou pra aprender. Aí a forma como eu utilizava o meu dinheiro, a forma como eu guardava o meu dinheiro, a forma como eu gastava o meu dinheiro mudou completamente. A forma como eu queria, talvez, um carro novo, eu queria mudar de casa, a forma, como que eu utilizaria meu dinheiro mudou. Ali mudou de 0 a 100, assim, virei Já uma que você página. entrou nesse mérito, como é que Paulo investe? Você passou alguns perrengues, você já falou, né? Mudou. Então você passou algum perrengue, não passou perrengue. Na B3 te trouxe algum ensinamento adicional para que você pudesse investir? Paula já compra ações ou não? Como é que é o
o financeiro básico aí da... É de básico. Paula, É básico, e eu acho que é interessante você falar sobre isso também, porque muitas mulheres têm muitos tabus em relação ao investimento. Se você for observar, os homens são mais corajosos e mais audaciosos e vão mais atrás e buscam mais. As mulheres ainda ficam um pouco mais recuadas, um pouco mais com medo. Assim, a gente já tem uma turma grande de mulher Sim, que já cuida disso, que já altíssimo. gosta. A parte do produto que a gente tem no aplicativo é mais de 70% mulher. Olha que legal, que Sensacional. bacana. Mas ao meu redor, as pessoas que eu convivo, a maioria são homens. As mulheres ainda se sentem um pouco mais ali, ai, como que eu faço, não sei o quê. Ainda é um assunto um pouco difícil. Sobre o meu dinheiro, eu sempre fui muito contida em relação aos meus gastos. Nunca fui uma pessoa que gastasse muito, nunca fui uma pessoa que comprasse absurdos. Eu fui alcançando degraus na minha vida, subindo, mas eu mudei de casa uma vez, continuei na mesma casa que eu consegui comprar há muitos anos atrás com um salário muito menor do que eu tenho hoje. Então, continuei na mesma casa, não mudei meu padrão de vida em relação a isso, porque eu queria uma vida um pouco mais confortável em relação a dinheiro mesmo, em relação a poder guardar dinheiro. E sobre investimento, eu guardava até a época da B3, até a época da BMF, na poupança. Tradicional. Exato, naquela época eu guardava na poupança, e aí você começa a entender um pouco mais sobre rentabilidade, como que rende mais o seu dinheiro, que pode render um pouco mais. Estava até observando ontem a renda fixa, que é onde eu coloco meu dinheiro hoje, nos títulos públicos. Sim. E aí eu estava observando e estava vendo quanto que estava rendendo. Aí você sempre fica observando. Aí está muito mais fácil hoje também em relação ao aplicativo. Tem as corretoras, tá muito mais bacana. Então, hoje eu invisto, coloco meu dinheiro na renda fixa. Hoje, essa movimentação financeira, você teve em casa? Ou era um assunto que foi meio que passou Não, eu e tive acabou? em casa. Não, Rolou em casa. eu tive em casa e aproveitando sobre esse gancho que a gente tem falado sobre escola, sobre ensinamento. Poxa, a gente não tem nada disso na Zero. escola. Zero. Então, assim, o seu trabalho hoje de comunicador em relação a isso é muito válido, é muito grande. Porque, assim, nós saímos da escola, assim... Escola, faculdade... 2 vezes 2, 4 vezes 4 e princípios básicos ali, alguma coisa básica do que a gente aprende. Mas a gente não tem nada disso, né? Então, eu sei que eu saí eu saí zero da escola, eu saí zero também da faculdade. Eu comecei a ter alguma coisa, uma vivência na BMF na época. E sobre os meus pais. Os meus pais sempre colocaram dinheiro na poupança a vida toda. A minha mãe, ela é muito econômica, muito econômica, muito econômica. Então, assim, no meu primeiro emprego, por exemplo, eu ganhava R$600 no meu primeiro emprego. Na época, eu trabalhava numa emissora muito pequena antes da BMF Bovespa. Eu ganhava R$600, eu colocava R$300 numa poupança. Sensacional. Então, assim, a minha casa hoje, que eu tenho minha casa própria, foi comprada com esses R$300 que eu guardava. Então, assim, aí quando eu comecei a ganhar quando eu comecei a ganhar 800, R$1.000, aí eu colocava 500. Deixava os outros 500 para fazer alguma besteirinha, como mulher ali, comprar um creme diferente e tal. E aí foi para 1.500, aí eu colocava 1.000, deixava 500. Então, assim, eu tenho uma casa paga porque eu juntei R$300 no meu primeiro emprego com 18, 19 anos. Sim. Tem que começar, né? Tem que começar. O pessoal acha que é pouco. A gente fala, sei lá, 50, R$100. O pessoal acha que é pouco dinheiro. Não e é, acaba não Gui. começando. Não é, mas não é, já é pô. um hábito. Não é viciante? É viciante. Guardar dinheiro? É viciante guardar dinheiro. E quanto mais é viciante, ainda mais esses aplicativos que te instruem, faça sua simulação, aí você bota lá 100, aí vê quanto que fica daqui, não sei o quê, aí você vê os pré-fixados, aí não sei o quê, daqui a não sei quantos anos, ai, eu quero ter isso, não sei o quê. É viciante, é como se fosse um jogo de xadrez. Você vai movimentando as peças ali, quando você vê, você tem alguma coisa. Então, deixa o seu dinheirinho guardado lá, coloca lá na tua conta, busca um aplicativo bacana de renda fixa mesmo, para você colocar seu dinheiro. Deixa o seu dinheirinho lá, coloca 100, coloca 200, faz uma simulação bacana e vê que teu dinheiro vai render, né? É muito interessante, é muito legal. Então, eu sempre tive essa criação dos meus pais que me ensinaram muito. Então, assim, minha mãe, quando eu saí de casa, a bronca maior da minha mãe é você tá guardando seu dinheiro, né? Então, assim, ela me ensinou tanto a economizar que eu tenho um pouco de receio de trocar, por exemplo, eu estou numa fase que eu quero muito trocar de casa, eu ainda estou na Zona Leste, ainda continuo na Zona Leste de São Paulo, que eu acho maravilhosa, eu amo morar lá, mas eu quero morar um pouco mais centralizado em algum momento da minha vida. Mas perto da empresa, tudo. Exato, eu acho que eu já tenho condições, mas eu sempre fico com o pé atrás. Por exemplo, será que eu pego esse dinheiro... Importante. Invisto nesse apartamento, nesse imóvel? Então, assim, foi o que eu te falei, eu continuo com a mesma casa que eu adquiri com o meu salário de R$2.000.
E esse tabuzão tem todo podcast nosso aqui. Todos, Paulo. Se vale a pena comprar ou não um imóvel. Exato. Se o dinheiro investido traz uma rentabilidade que faz mais jus, né? O dinheiro não está congelado. E esse negócio de aluguel veio muito recente, né? Sim. Veio muito recente. Até então, nossos pais... Era um crime, né? Você pagar um aluguel era um crime. Era um crime absurdo. E aí você começa a ver que não, pera, você vai financiar uma casa, é muito mais prejuízo para você. Tem as taxas que cobram muito mais. Se você financia uma casa, você compra um apartamento na planta, misericórdia, o que te acontece depois na sua vida. O apartamento triplica de valor. Exato. Eu sei porque eu já comprei um. E já doeu. Aprendeu na marra. Pois é, então assim, já me ferrei muito. Então, essas coisas, essa questão de aluguel veio muito recente, como eu disse, porque vocês estão trazendo isso de uma forma muito mais interessante, muito mais dinâmica, né? Trazendo muito mais informação em relação a isso. Qual que é o próximo passo de Paula Nobre nos investimentos? Você vê que ainda tem limitações? Tem você limitações. Fala assim, hoje que você falou bastante de renda fixa, né? Qual que é a maior dificuldade de você virar essa chave para poder ações, ativos de risco, onde a gente tem, obviamente, um risco maior, mesmo. Mas uma probabilidade... É o medo. É o medo. Eu tenho um pouco de receio. Meu marido... trabalha na B3. Não é possível. Qual é o nome dele? Thiago Mendes. Ô, Thiagão, você tem que vir aqui também, hein, pai? O que ele ia perguntar lá? Ele trabalha na parte de negociação. Então, ele é o cara que cuida aí dos... Acho que aquelas não sabem o que o marido faz, né? Mas ele cuida dos problemas em quem investe mesmo em corretoras. Enfim, ele é funcionário da B3 mesmo há alguns anos. Então... ele investe, ele cuida dessa parte já, ele pega alguma parte do meu dinheiro, às vezes investe, mas eu, particularmente, nunca trabalhei, nunca peguei o meu dinheiro e fui lá sozinha. Porque tem que dedicar um tempo, né? Tem essa também. E tem que entender um pouco também, tem que ir um pouco mais a fundo também. Então, eu tenho um certo medo dessa volatilidade no mercado, o que pode acontecer com o meu dinheiro, medo de perder em relação à ação. Então, eu tenho esse receio mesmo. Tanto que até na renda fixa, eu só utilizo o pré-fixado. Sim. Para não ter nenhuma surpresa. Então, exato. Então, eu poderia utilizar o outro meio, mas eu utilizo só o pré-fixado para não ter. Então, eu tenho um pouco de receio, sim, em relação a investir. Mas meu marido trabalha na B3, eu trabalhei na B3 e não conheci ele lá, foi uma coincidência do destino. Então, tenho isso à minha volta, de uma certa forma. Incrível. Já fica o convite para você, Thiagão, estar aqui conosco também no próximo episódio. Legal. Porque, trabalhar na B3 hoje em dia é um currículo sensacional, né? A gente fala de bolsa de valores, hoje tem 1% da população, né? 1,5% da população que investe. Boa parte não consegue ganhar dinheiro, né? Porque vai na vontade só de querer fazer dinheiro, mas estudar ninguém quer, essa que é a real. E o ciclo do aprendizado é no mínimo 2 anos. Ele fala muito sobre isso pra mim. Ele fala muito sobre isso. Às vezes a gente encontra com algum amigo dele, algum conhecido, aí ele fala assim, aí o cara fica todo animado. Não, porque eu tô investindo, não sei o quê. O cara todo o assunto do churrasco hoje em dia. Total. Não, porque eu tô investindo, porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Aí ele chega em casa e conversa. O cara tá falando, o cara nem sentou a bunda na cadeira pra poder estudar. Nem foi atrás de ver isso, nem foi atrás de ver aquilo. Não tem como. Isso é uma coisa que ele me fala muito, eu escuto muito. Que precisa estudar, precisa entender. Senão você perde seu dinheiro mesmo. Nossa, ainda mais no Brasil, que tudo faz preço, né, que a gente chama. Tem política, tem as próprias empresas, aí tem a taxa de juros. Se você começa a ver tudo que vai impactar, não é só simplesmente... E tudo tá mais volátil também, né, Gui? Sim. Fala a verdade. Tudo tá mais volátil, né? Em relação à política, o humor no mercado vai mudando o tempo todo. Então, hora o dólar tá lá em cima, hora o dólar tá lá embaixo. Então, as ações também, hora sobe, hora queda. Porque tudo funciona conforme esses ânimos, né? Esses ânimos, esses aflorados que a gente vive aqui no país, né? Vamos combinar que tá um absurdo. Então, toda hora a gente vive ali a flor da pele o tempo todo. Então, eu sinto muito mais essa volatilidade hoje do que quando eu trabalhava na BMF, por exemplo. Eu comecei a investir em 2013. Olha. A minha primeira ação eu comprei em 2013, era um universo. E a diferença de lá pra cá? Nossa, 13 era uma volatilidade quase que perto de zero. Você tinha que investir pensando num prazo maior. 15 e 16 começou, que foi aquela virada da Dilma, que já começou a ter uma perspectiva mais de volume na bolsa. Sim. 19 foi quando a bolsa explodiu e aí a perspectiva já foi totalmente diferente de 13 e depois 15. 20 a pandemia bagunçou. Então, de 20 até hoje, nossa... Não, o que aconteceu, né? A gente está aqui no podcast 20 e poucos de outubro. Sexta-feira a gente teve uma alta de 3%, hoje cai 4%. Olha. Que maluquice, cara. A gente está falando de bilhões de reais que entraram e bilhões de reais que saíram logo no dia seguinte. É muito insano. E é por isso, tem que estudar,
Tem que viver estudar. Não, tem que e estudar. não tem o que fazer. Não, tem que estudar, tem que entender direitinho de tudo, porque senão você se arrisca à toa. Sim. Você fica arriscando o seu dinheiro à toa. E seu dinheiro, poxa, seu dinheiro é teu patrimônio, pô. Aquilo que você suou pra caramba pra batalhar, né? Aquilo que veio na tua mão ali muito suado. Aí você vai ficar colocando lá pra brincar, colocando lá pra falar Aguenta no churrasco. Isso. No churrasco de domingo com a família. Aí não dá certo, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Paula. Vê se você consegue me ajudar. Nos ajude a ajudar a nossa audiência. O jornalismo hoje, a gente começou a falar de política, o jornalismo hoje também traz essa movimentação. A gente está vendo os debates pegando fogo e Sim. etc. Como é que isso impacta na sua área ou nas empresas que você acabou passando? Porque política está fazendo preço na bolsa e é um dos assuntos que está bombando Perfeito. aqui em nosso podcast. Bomba pra gente também, que é jornalista, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que tá muito mais complicado para nós jornalistas, comunicadores, trabalhar hoje dentro de uma emissora. Porque, por exemplo, eu trabalhava na CNN e quando eu estava na CNN, então as pessoas apontavam muito o dedo. Você está na empresa petista, e aí perdia seguidores. Aí vai para a Jovem Pan, você está na empresa bolsonarista, perde mais seguidores. Então, assim... Você não tem culpa. Não, exatamente. Quando você escolhe uma empresa para você trabalhar, é óbvio que a gente tem mais... Eu tenho muita empatia pela Jovem Pan, mas é óbvio que quando você escolhe uma empresa para trabalhar, você como administrador, você não vai para uma empresa trabalhar pensando, será que esse dono dessa político, empresa... né? Que maluquice. Então, assim, as pessoas acreditam que eu escolho a empresa para trabalhar através disso. Esse é o meu teor. Eu vou na base política para escolher onde eu vou trabalhar. E não, a gente precisa do emprego, a nossa subsistência, aquilo que faz a gente movimentar ali. Então, tá muito complicado trabalhar hoje com comunicação, com jornalismo. Como eu disse, de fato, estar dentro de uma empresa que a gente tem mais empatia, como é o meu caso, a gente consegue lidar de uma maneira um pouco melhor com isso tudo, porque estamos felizes, amém? Então, estamos lá dentro, mas é muito complicado. Dá um certo medo de sair na rua também, às vezes, apesar de eu não ser super conhecida. Eu sinto esse medo dos meus colegas, assim, pô, será que eu saio na rua? Aí vão Teve apontar o assédio já dedo. na internet, falando, pô, você tá na empresa tal. Total. Até mesmo cores que eu uso na previsão do tempo. Às vezes Eu tive essa, você acredita? Você já teve? Teve um dia que a bolsa ia cair, né? Já era meio evidente que a bolsa ia cair. Aí eu vim, né, com uma camiseta vermelha pra colocar essa proposta, sei lá, como eu posso dizer, analogia, né, da queda da bolsa com a camiseta vermelha. E o chat começou a bombar. Aí eu falei, não, pessoal, pega lá, né? O meu voto é secreto, ninguém tem ideia de quem eu voto. Mas eu falo, pô, segura aí, pessoal, da queda da bolsa ali, a galera tava forte. Exato. Ali. E assim, eu falo sempre, minhas duas cores favoritas são verde e vermelho. Então, assim, eu amo vermelho. E eu amo a cor verde. Então, assim, a cor da Jovem Pan é vermelha. Então assim, as pessoas criaram confundem né? completamente. Elas entraram numa bolha, assim, e elas não saem mais. Porque, assim, são ataques muito fortes. Então, assim, no 7 de setembro eu estava utilizando preto na previsão do tempo. Uma cor neutra, preto, branco. Aí eu coloquei já preto. pensando pra ninguém, né? Eu acho que eu recebi umas 30 mensagens assim, você está de luto no dia de hoje? Posicione-se, você está de luto? E eu, assim, Você é uma heroína, né? Eu amo preto também, gente, pelo amor de Deus, eu amo preto também. Aí eu coloco vermelho, como você está de vermelho em época de eleição? Como assim? Aí eu coloco verde, patriota então, está de verde por quê, hein? Então, Para encher o saco, para né? encher o saco, exato. Aí eu não costumo responder, obviamente, sempre deixo a pessoa falar sozinha, mas outro dia falou, você está de vermelho? Eu falei, vermelho é a cor que corre no seu sangue, nas suas veias aí, vermelho é uma cor bonita, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Mas, assim, a gente sente muito forte isso, a gente que está na área, a gente sente o pesar mesmo, a gente sente que está pesado para a gente, mas a gente continua por amor à profissão. E, como eu disse, as empresas, elas amparam, cada empresa ampara o seu funcionário como pode. A minha nos ampara, apesar de que eu estou bem fora disso, porque eu estou na previsão do tempo, a gente tem Teve sorte, hein? Exato, estou na previsão do tempo. Então, estou na previsão do tempo nessa fase, exatamente, e aí eu estou um pouco fora disso, então eu não sou tão atacada assim, né? Mas tem os ataques mesmo, as pessoas falam muito, elas gostam de ficar, enfim, ali cutucando mesmo umas às outras, independente do que você faça, né? Qualquer área sua, você é cutucada, se você está numa exposição. Não, agradeço de você ter compartilhado, porque, pô, é um negócio que pegou muito fogo. Essas eleições, pra mim, é a mais histórica que eu presenciei, tenho 32 anos de idade. E pra mim é a que mais tá pegando fogo, e não tava pegando fogo, né? Para pra pensar.
Pô, até o primeiro turno tava todo mundo mais light, Exato. deixou acontecer, e o segundo turno começou, aí foi o jornalista, foram os debates. Exato. O debate foi assustador, cara, foi assustador. Foi, meu, Exato. essa galera que apresenta o debate tem que ser muito campeã pra aguentar, porque, nossa, tá E as difícil. famílias separadas, todo mundo se separou, não tem mais famílias unidas depois desses últimos anos de política. Não existe mais. Agora é esquerda, direita, seu esquerda, seu é de direita, acabou todo mundo separou. Enfim, meu pai mesmo é super direita, super bolsonarista, e assim, acho que deve ser. Ele mais um irmão dos 18 que são petistas estão no Ceará. Então, assim. É briga, né? É briga, É briga. quase não tem mais contato. Então, assim, minha mãe não procura não falar o voto dela. Então, a gente tem que ali ficar sempre. Ai, quero me posicionar, mas será que vale a pena eu me posicionar? E aí eu tenho que estar firme para esse embate, eu tenho que estar firme para poder falar, mas eu sei que eu vou tomar também de outro lado. Então tem que estar muito firme. Quem se posiciona hoje em dia no jornalismo são pessoas firmes, né? Na Jovem Pan são pessoas muito firmes, que estão ali certas do que estão falando, firmes sempre. E aguentando o rojão. Aguentando o rojão. E aguentando firme, né? Óbvio que uma hora ou outra você é assim, poxa, que tá difícil, mas aguenta firme. Ufa. Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta, saindo totalmente desse âmbito de política. Muito tempo eu não assisto TV aberta. E você hoje é referência na meteorologia. Quem mais está fazendo esse Hoje são tour? poucas. É, né? Porque eu lembro que tinha, sei lá, Jornal Nacional, Hoje na são Rede Globo. poucas, Tem as pessoas da Globo que fazem, uma ou duas pessoas. Tinha o Choia, tem a Jaqueline Brasil, que faz a previsão do tempo da Globo. Ela é uma referência fortíssima, também faz há muitos anos. Na Record tem a Lidiane, que é uma japonesa que faz também. E temos, na Band não temos mais, na Cultura não temos mais também, no SBT também não temos mais. Tem acabado muito essa questão de Que apresentação. maluquice. Pois é, tem acabado bastante. Por que isso, será? Porque eu acredito na contenção de custos, de gastos mesmo. Então, Faz sentido. o apresentador ali que está fazendo a bancada, ele está ali dando uma notícia de política, por exemplo, ele consegue virar. Agora a gente vai para a previsão do tempo. Então, chove bem por cima, ele consegue passar assim, só para não perder a informação e volta. Então, são poucas emissoras que gostam de detalhar. Então, a Record gosta muito de detalhar e a Jovem Pan gosta de detalhar também. E se a gente for ver... dá muita audiência a previsão do tempo. Muita gente ainda acorda querendo ver a previsão do tempo. Então é muito importante, é interessante mesmo. E traz um pouco de leveza. Você me deixou uma pulga atrás da orelha agora, maluquice ainda. Pois é, e traz um pouco de leveza, Gui, assim, pro jornalismo pesado. Entre a previsão do tempo, a pessoa tá assim, tensa assistindo a previsão do tempo, a pessoa até pega uma água, dá uma relaxada, assim, vamos Achei ver que você ia falar uns 10 nomes, você acredita? Não. Achei que você ia falar uns 10 nomes e você Eu tinha tenho umas 3, 4 imagina, referências. Eu tenho 10 nomes na minha cabeça de meteorologistas apresentadoras que fazem esse papel muito bem de apresentação do tempo, mas não trabalham mais em emissoras. Eu tenho a Priscila Paiva, minha amiga, que faz a previsão... Essa faz em emissora. A Priscila Paiva, do Canal Rural, minha amiga, ela faz previsão do tempo no Canal Rural há muitos anos, mas hoje ela é âncora também. Eu tenho a Desirê Brandt, que é uma super meteorologista também, que fez previsão do tempo muitos anos. Essa você deve conhecer, já deve ter ouvido falar da Desirê Brandt. Eu tinha a Paula Soares, que saiu da previsão do tempo recentemente. Ela era da Clima Tempo, eu tinha a Heloísa Pereira, eu tinha muitas meninas. Então, assim, meninas que trabalham no bastidor, hoje tem várias, né, da previsão do tempo. Agora, na frente da câmera mesmo, são poucas, porque são poucos lugares que gostam da previsão do tempo hoje, propriamente dita. Porque a política tomou conta. Então, hoje, dentro de uma emissora, você não faz só uma coisa, você faz 100 coisas. Então, assim, estou na previsão do tempo hoje, amanhã eu vou para reportagem, no sábado vou ser âncora de um jornal, no domingo volto para a previsão do tempo, na segunda, então, você tem que ter esse vai e vem, você tem que ser super multitarefas ali. Você me deixou reflexivo. Dentro de uma emissora. Exato. Então, você me deixou muito reflexivo, cara. As emissoras estão fazendo muitas contenções hoje, né? Então, você tem que ser útil para várias coisas, você tem que ser útil para inúmeras finalidades dentro de uma emissora. Então, tem que procurar ser útil para tudo isso, né? Não dá para você falar só de um assunto hoje mais. Você tem que falar de vários, você tem que ser bom em falar de todos, né? Então, eu mesma não gostava muito de lidar com o assunto política, justamente por causa desses julgamentos. Sim. Hoje eu já lido. Não tem como, como escapar, na verdade, né? Não foi uma não tem, impossível alternativa. Escapar, não foi. Então, quando eles me colocam ali para uma bancada, por exemplo, eu tenho que ter um repertório, eu tenho que ter estudado antes, eu vou atrás, vejo as principais notícias ali, o que aconteceu na semana, essa época de eleição, por exemplo, agenda de candidato, para onde está indo um, para onde está indo outro. Então, é assim que a gente vai se movimentando dentro da TV.
vai se movimentando dessa forma. Fiquei triste, você me deixou triste. Ah, que isso. Você tem uma moça... Tô batendo aqui toda hora. Você tem uma moça do tempo aqui na sua frente. Que isso, viu? Esse é o sinal do meu sucesso. Tamo junto, Paula Nobre aqui conosco. Sensacional. Mas é que você trouxe uma visão que eu jamais imaginei que a gente estaria pautando, inclusive, no podcast, que é, é uma informação extremamente importante, relativamente importante, aonde rotineiramente as pessoas, quem você falou, acordam para saber. Tudo bem, hoje a gente tem aplicativos, algumas outras situações que fazem jus e meio que a tecnologia trouxe isso, só que você falou, a gente liga a TV hoje já esperando uma tragédia política. Exato, ou uma novela. A gente está muito acostumado. Estamos acostumados a cores mais sóbrias, ao que é mais sóbrio hoje em dia. Eu estava vendo uma matéria sobre isso esses dias, inclusive, muito interessante, falando o seguinte: estamos acostumados com cores sóbrias. Então, antigamente, a gente utilizava cores tão coloridas dentro das nossas casas, né? A gente utilizava uma pia vermelha, uma pia azul, um armário amarelo, um ladrilho ali colorido. Hoje nós queremos cores neutras, cores sóbrias. Então, como essa falta de cor tem influenciado... Exato. Como essa falta de cor tem influenciado a nossa cabeça, né? Como essa falta de cor tem influenciado o nosso dia a dia. É assim com a televisão também. Agora a gente está muito mais habituado, muito mais acostumado a notícias de política mesmo, a notícias de tragédia, a notícias ali do cotidiano, que é o que está acontecendo mesmo. Então, a previsão do tempo não é que ela ficou de lado 100%. É que ela entra ali como, às vezes, uma carta especial ali para trazer um respiro. Sim. Agora vamos à previsão do tempo, falar Os de um assunto minutos um pouco mais agradáveis, leve. isso. Exato. Pronto, aí entra, fala a previsão do tempo, dá um respiro mesmo, aí já volta para a pauleira brasileira. Que é o que dá audiência também, né? Exato, exato. Não pode perder isso, né? Não pode perder isso. Você tem um canal no YouTube? Não tenho canal no YouTube. Não tenho, e acho que comecei bem tarde toda essa parte de rede social na minha vida. Já estava me comunicando, enfim, na Jovem Pan, prestando serviços anos atrás, e pouco utilizava meu Instagram, pouco utilizava as redes sociais. Então, isso veio um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, porque é extremamente importante. Rede social, parte ali de Instagram... Tudo que você for utilizar de YouTube é muito importante, é o que trabalha a sua comunicação hoje mesmo, é o que te vende. Então, cheguei um pouco tarde, mas cheguei. Bom, importantíssimo. E faz um favor pra gente, cria um canal no YouTube e nunca deixa a previsão do tempo morrer. Você é uma referência. Se alguém falar assim, não tem previsão do tempo, que o seu canal esteja explodido e todo mundo acompanhe. Que legal, bacana. Eu gosto muito de previsão do tempo, amo previsão do tempo, porque foi a previsão do tempo que me abriu portas. Mas eu acho que hoje eu me habituei, hoje eu aprendi a gostar de outras coisas também, aprendi a gostar das redes sociais também, enfim. Quanto ao YouTube, vamos pensar sobre o que vamos fazer mesmo. Né? É interessante mesmo. Eu tenho amigas que fazem a previsão do tempo no Instagram, no Story, e realmente é interessante. Eu acho que eu aprendi, Gui, a ser útil na vida das pessoas. Então, por exemplo, quando a gente faz rádio e televisão, quando a gente faz jornalismo, nós queremos ser famosos, reconhecidos. Queremos que você me veja, você me reconheça. Quem é essa Paula Nobre? Mas a gente vê que isso é muito vazio, porque até você chegar nisso, o que você tem que fazer para chegar nesse aspecto de ser reconhecido? E aí eu comecei a entender que eu precisaria ser útil na vida de alguém. Por exemplo, eu precisaria comunicar de uma forma que essa pessoa me assistisse, ela conseguisse ver algo de utilidade na minha vida, para que ela pudesse me assistir todos os dias, para aí sim eu ser reconhecida. Então, essa é a parte também do que eu faço hoje, do trabalho fora da televisão também. Quero ser útil a outra pessoa também para ter esse reconhecimento. E foi só entendendo essa utilidade que eu ganhei reconhecimento. E estou ganhando. É um degrau, óbvio. É um trabalho de formiguinha, né? Então, só entendendo essa utilidade, só entendendo o que eu sou capaz de fazer na vida do outro, como você me enxerga como apresentadora do tempo, como que você me enxerga cuidando de uma bancada, apresentando ali qualquer outro assunto, como você me vê útil nisso, que você vai falar essa pessoa é interessante, essa pessoa tá me passando informação de uma forma legal. E você é uma baita de uma blogueira, influencer, sei lá qual que seria o nome correto ali. Usa o seu Instagram decore. Eu acho que demanda um tempo gigantesco também. Demanda, mas hoje é muito importante. Como é importante, né? Eu falo que hoje comunicação, Instagram, tudo isso... Não que o inglês esteja abaixo disso, é importantíssimo também, mas se você for ver, está acima até do inglês hoje em dia, daquela formação que você tem que ter para o inglês, o quanto você precisa, você tem que aprender a se comunicar. Você tem que levar a informação daquilo que você está fazendo de alguma forma. É extremamente importante para a sua vida. Então, comunicação hoje é tudo. Para se comunicar,
A voz é tudo, né? Nós tivemos tudo. uma convidada que falava muito calmo, leve, putz, uma voz gostosa de ouvir. Você tem um baita de um vozeirão de nascença ou você teve um macete, teve aulas? Tive Como é um que foi? macete, tive um mentor, tive uma pessoa que trabalhou muito a minha voz. Ela É não era sensacional. assim. Ela não era assim. Ela era muito aguda. Ainda é, quando eu tô mais relaxada. A gente tende a subir mais a voz, manter a voz mais em cima. Mas tive um mentor, uma pessoa, Celso Cardoso, inclusive, que é o da Gazeta Esportiva. Não sei se vocês gostam de futebol, mas ele que me mentorou e cuidou da minha voz durante um tempo. Então, ela era bem aguda, bem pra cima. Eu não gostava de ouvir. Aí ela subia. Eu sempre que falava, ela subia. E ele falou, não, vamos trazer essa voz mais pra baixo. A gente Eita. vai usar ela mais grave agora. Vamos falar um pouco mais grave. Sentir o peito vibrar mesmo. Pra ser uma voz mais atrativa e não cansativa de ouvir, né? Porque uma voz muito aguda, muito fina, muito pra cima... Com o tempo, você ouvindo ali 2 horas, você fica um pouco cansado também. Então, ele que trabalhou isso na minha voz também. Ele que foi cuidando dessa Difícil? voz. Foi uma situação Foi difícil na sua vida, Foi assim, ó? difícil. Se eu me coloco para me assistir há anos atrás, a minha voz era muito diferente do que é hoje. Muito Cara, diferente. E há anos assim, maluquice. 3 anos atrás, não são tantos anos assim. Então ela era muito mais aguda, muito mais fina, muito mais para cima. Hoje ela é mais para baixo, eu sempre observo ela, mas hoje é de uma forma mais natural, acontece mais naturalmente. Eu utilizo a voz mais grave no meu dia a dia mesmo. Isso que eu ia te perguntar. A voz mais aguda Você foi fala embora. assim em casa. Falo assim em casa. Falo assim em Entendi. casa. Não sei assim, que eu esteja assim, pô, sei lá, muito, sei lá, fazendo outra coisa, aí dando risada, aí a voz sobe mesmo, aí a gente não tá nem aí. Mas normalmente essa é a minha voz todos os dias. Pô, você é uma profissional completa, Ah, imagina, que isso? né? Ah, imagina. Pô, cuidou da voz, eu vejo que é mais uma surpresa, né, que você aqui nos trouxe, porque a sua voz é referência. Eu acho que você é a garota do tempo, né? Aqui todo mundo já falou, a garota do tempo tá chegando. Ah. E tem o lance Será da que vai voz. chover? Será que vai chover hoje, meu Deus? Pô, falando nisso, né? Eu ia falar da sua voz, que ela é também impactante, as pessoas te ouvem. A gente também conversou com o Ciro Bottini, cara, não tem como, né? É a Vozeirão. voz do Shoptime, a Sim. voz da garota do tempo. Legal. E aí você falando de vai chover ou não vai chover, muita gente te corneta quando você, entre aspas, erra. Mas erra. Sim, erra, né? muito. Mas a galera vai lá e também, Corneta. pô, é isso que acontece. Corneta muito. Não é corneta possível, muito, né? Manda Oh. muita mensagem. Até mesmo lá no trabalho, eu chego, caramba, você falou que ia chover esse fim de semana. É que é muito complicado, porque assim, quando a gente fala que vai chover no estado de São Paulo, a gente utiliza, a gente sabe quando é uma chuva generalizada que pega todo o estado, a gente sabe quando é uma chuva Você merece pontual ficar isolada. milionária. Aquela chuva que vai acontecer, por exemplo, na Zona Leste, aqui nesse bairro não vai acontecer, aqui na Faria Lima. Então, assim, por exemplo, vai chover na minha casa e Isso. não vai chover na sua. É isso que a gente não consegue te dizer. Se vai chover na sua, vai chover na minha. Mas Leva a gente o guarda-chuva, consegue, né? leva o guarda-chuva e o problema é seu, encare essa. Então, assim, cobra bastante em relação à previsão do tempo, cobra bastante em relação se vai chover, se não vai chover, fez sol, não fez sol. E estamos na primavera. Né? Primavera é um período de transição que a gente fala. Meu, você tem que estar muito milionária. Porque é muito difícil, cara. O que você faz é muito Imagina, difícil. a gente está na primavera. Primavera é um período de transição entre o inverno e o verão. O inverno mais seco, o verão mais úmido. O que temos na primavera? Um ponto de interrogação. É isso, Entendeu? né? Então ficamos assim, damos uma previsão de chuva, de repente não chove. Então, assim, os meteorologistas, que no caso eu não sou uma jornalista que pega informações de meteorologistas, ficam malucos durante a primavera. E eu já estou matando eles aqui, inclusive, né? Deixa eu ver se eu posso liberar o áudio aqui para vocês, que é o áudio de eu matando uma meteorologista hoje. Cadê? Meu, o que você faz é muito mais difícil que bolsa. Quero colocar aqui para você. Deixa eu ver se eu posso. Por favor. Ao vivo e a cores. Você todo dia comigo às 5 da manhã, 5 e meia? Calma aí. Vocês estão na previsão São Paulo, porque assim, tá errando muito noite em Brasil aqui em São Paulo. Tipo, hoje não tava escrito que ia ter esse temporal, chuva aqui em São Paulo, hoje tá tudo preto aqui onde eu moro. Cobrando mesmo, né? Preto, Qual tá que é? tudo preto aqui hoje. Você falou que não ia chover para mim. Te apontando o dedo. Apontando o dedo, você falou que ia chover pra mim. É assim que a gente lida todos os dias mesmo. Né? Você falou que ia chover pra mim, não tá chovendo. Como que eu passei essa informação pra Você fica triste? Ou ansiosa pra saber se vai chover ou não? Qual que é o caminho mais fácil pra você quando fala que vai ser sol? Não, ou não? 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso. Se esconder dentro de casa, não sair nunca mais. Oh, parabéns, Nunca cara. mais. Mas assim, por exemplo, ontem... A previsão era de chuva, era no sábado, que a previsão era de chuva. No sábado a previsão era de chuva. Esse fim de semana a previsão era de chuva em algum momento. E aí eu olhava toda hora e falei, cara, não vai chover. Chove, por favor. Assim, E agora? Foi por isso que eu cobrei ela. Porque hoje, por exemplo, não tinha previsão de chuva. Aí quando eu fui ver, eu saí de casa, pô, tá tudo preto aqui.
o que tá acontecendo aqui? Aí eu mandei mensagem pra ela, coitada. É a Fabi, minha amiga maravilhosa, uma meteorologista maravilhosa. A gente fala assim, porque a gente brinca, Tá cobra em casa, mesmo. né? Tá em casa há muitos anos juntos. Então, mas acontece muito de errar. Acontece muito de errar, muito mesmo, principalmente na primavera, que é uma estação assim muito incerta, o tempo todo, muito incerta. Aí, pessoal, quando a gente fala que varejo vai subir e caiu no ano eleitoral, na semana do segundo turno, é a mesma coisa. É a mesma Qual coisa. que é? Vem apontar o mesma dedo na coisa. gente, não. É a mesma É coisa. difícil pra caramba o que a gente faz. É uma previsão. É uma previsão, É uma previsão. exatamente. Você também trabalha com... Porque a gente fala do dia a dia. Eu não falo, sei Exato. lá, daqui a 2, 3 anos. Eu falo que vai acontecer no dia e no dia seguinte. Exato. E é uma previsão também. Você fala como se fosse uma previsão ou é uma assertividade? Não, uma assertividade muito grande do que vai acontecer no dia e no dia seguinte, mas é lógico que a gente erra. Eu falo que vai Exato. chover e faz sol, tem dia, É né? o que eu falo. Nossa, eu falo é se terrível, você... Exatamente. Se você quer terrível. uma resposta muito certa em relação à previsão do tempo, não seria previsão, seria a assertividade do tempo, né? Então não seria previsão do tempo. Incrível, é isso aí. E ainda brinco, né, com o pessoal, vai chover? O pessoal do trabalho me pergunta, vai chover? Eu falo, olha, se você quer saber se vai chover exatamente onde você vai estar nesse fim de semana, você pode me mandar um WhatsApp, eu faço cobre ali um pix ali, meio meia boca assim, aí a gente Faça vai... um relatório, né? Exatamente, aí a gente vai observando exatamente se vai chover na sua casa mesmo, se vai chover na sua região mesmo, mas por enquanto a chuva é essa mesmo, meio esparçada, meio pontual, mas é isso, chuva é muito pontual, isolada, a gente sempre fala sobre isso, tá chovendo aqui agora e não tá chovendo na Zona Leste, por exemplo, e aí é onde a gente Né? acaba se ferrando um pouco, mas a gente hoje eu levo um pouco mais na brincadeira, na leveza. É que no começo é terrível, né? No começo você fica bem tenso, assim, como é que não choveu? Aí é São Pedro, começa a pedir para todo mundo, todos os astros aí para ver se chove mesmo. Mas no começo é um pouco mais tenso, Hoje a gente leva na brincadeira, na leveza. Você é realizada Sim. com esse trabalho? Você acorda e fala assim, eu vejo isso, né? Eu Muito. acompanho você nas mídias sociais, eu vejo que você é uma pessoa bem feliz, assim. É a internet ou não? Você fala assim, pô, Gui, é muito legal o que eu faço Não, e acertei. Legal. É muito legal e eu acertei. É muito legal e eu acertei assim com força. Com os 2 pés na porta mesmo, acertei acertado. Isso é muito gostoso, Ju. É muito gostoso, é muito legal. Eu gosto muito do que eu faço, me realiza muito trabalhar com o que eu faço. Falar, conversar, eu acho que esse frio na barriga, ele nos move muito, esse frio na barriga é interessante, parece que é até algo viciante também, você sente frio na barriga hoje, mas você quer sentir também, você quer sentir essa sensação de estar ao vivo, por exemplo, é algo que me move muito. E eu tinha muito medo de um ao vivo, então hoje eu faço com a mão na roda, gosto demais de fazer ao vivo. O gravado, por mais que seja mais fácil, muitas vezes quando eu faço um gravado eu erro. Tem que fazer de novo. Voltar. E aí o ao vivo não, o ao vivo eu já faço de uma vez só, numa tacada e funciona. Então é o que me move sim. E ajudar pessoas é o que tem me movido mais ainda. Então, trabalhar com pessoas, ensinar, que é essa questão da utilidade que eu te falei, é o que tem me movido ainda mais, e me deixado muito mais realizada. Então, sim. E eu acho que, especialmente, eu tenho que falar sobre superação, porque, assim, o que eu passei não foi fácil para chegar até aqui. Então, assim, eu fazia um ao vivo com crises de pânico e ninguém sabia. Sim. Eu fazia um ao vivo, assim, com burnout, com diversos problemas psiquiátricos e ninguém sabia. Eu nunca cheguei num gestor meu da reportagem. Pra reclamar, né, digamos assim. Nunca cheguei. Eu nunca sentei com olhei e falei assim, estou passando por isso. Você tá me vendo aqui, eu tô errando porque eu tô doente. Eu tô fazendo um tratamento, eu não tô bem. Então, assim, era ter que lidar com isso e muitas vezes ouvir, tá ruim, não tá bom o que você tá fazendo e não poder contar, porque eu achava que se eu contasse aquilo que eu estava passando na reportagem, eu ia gerar uma certa vulnerabilidade da minha parte, mais do que já estava. Sim. Então, assim, a gente não quer mostrar vulnerabilidade, a gente quer errar hoje e tentar amanhã de novo. Não, amanhã vai dar certo, mas eu estava doente. Então, ter dado essa volta por cima, ter tido esse autoconhecimento de que eu sou capaz, de que eu posso falar, de que eu posso te ensinar, de que eu estou errando, mas eu vou praticar mais. Eu vou me tratar, eu vou cuidar de mim, eu vou conseguir. E não desistir, e não jogar toalha, e continuar, e seguir firme, seguir em frente, e continuar, e não desistir. E ver que eu passei por cima de tudo isso e que eu consegui, que hoje tem pessoas que se espelham de alguma certa forma em mim. Então, essa superação é o que mais me move, Gui. Não é exatamente o que eu faço. O que eu faço me deixa muito feliz. Mas eu acordar todos os dias
e observar a minha trajetória. Eu não estava bem, eu não estava legal, eu poderia ter parado ali, mas eu dei a volta por cima e eu segui. Legal. Então, isso Você foi é top bacana. demais. Isso foi bacana, isso foi legal. Então, assim, isso que me move. Eu acordo todos os dias e eu agradeço de verdade a oportunidade de estar onde eu estou, de conseguir sentir saúde correndo pelo meu corpo mesmo, pela minha mente, saber que minha mente hoje está sã, que meu corpo tá tranquilo, que eu consigo fazer um ao vivo, que eu consigo estar ali. Então eu agradeço essa oportunidade, porque eu sei o que é não estar, eu sei o que é não conseguir trabalhar, eu sei, então é muito difícil você saber que você está indo trabalhar e você pode perder a qualquer momento tudo aquilo, né? Então foi tendo essa autoconfiança, acreditando em mim, me tratando muito, que eu consegui dar a volta por cima. Então isso é o que mais me move hoje. E qual que é o próximo sonho de Paula no meio da comunicação? Eu Um acho programa só seu, de Olha, frente com a Paula? de frente com a Paula Nobre. E não tenho essa vontade de ter um programa meu. Óbvio que as coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo. Então, assim, fiz bancada na Jovem Pan esses dias, jamais imaginaria que estaria numa bancada em algum momento. Então, foi bacana, foi ótimo, aproveitei cada segundo daquele momento. Mas hoje eu acho que é continuar onde eu estou, que eu estou feliz onde eu estou, amo onde eu estou, gosto de coração, assim, não é fazendo nenhuma bajulação, nenhum tipo de puxa-saco do lugar, é porque eu realmente me sinto à vontade onde eu estou. Mas eu acho que além de estar onde estou hoje, é cuidar de pessoas também. Continuar cuidando, é continuar mostrando que cada um é capaz, que comunicação não é um dom, que você precisa praticar, que você precisa treinar todos os dias para você conseguir chegar em algum lugar, que você precisa de disciplina. Você pode não ter sido um bom aluno na escola, como eu não fui, uma pessoa com concentração 100%, mas se você tiver disciplina, conseguir se organizar, você vai conseguir fazer aquilo se você praticar todos os dias. Então, é conseguir passar essa experiência. Você é muito boa no que faz. Você falou uma palavra agora que é muito importante, passar a sua experiência. Você tem algum livro, algum curso, alguma consultoria? Você ajuda as pessoas a serem você, né? Se espelhando em você? Conta um pouquinho mais. Eu comecei esse projeto no início do ano. Eu tinha escrito do 0 ao 100, assim, escrito mesmo há uns 2 anos já. Tudo escrito direitinho, bonitinho, com essa vontade já de passar para alguém. Que é uma trajetória sua pessoal ou técnicas que você foi entendendo e aperfeiçoando com o tempo? Aperfeiçoando com o tempo. Tá. Técnicas que foram passadas para mim e eu traduzo ali com o meu método hoje. Mas eu tinha esse método, esse meu curso, que eu chamo de método Paula Nobre hoje, esse meu curso todo escrito, bonitinho, tudo certo, mas eu tinha isso que a gente conversou aqui, Gui, de ter essa inércia, de estar num CLT, de estar bem ancorada, de ter um trabalho, de ter hoje, não sei, acho que eu não preciso mexer nesse projeto meu hoje, tá tudo bem por aqui, tá tudo certo. Entender a segunda fonte de renda, de que eu preciso tirar dinheiro de outro lugar, eu não posso ter uma fonte de renda só, porque se essa fonte de renda acabar, se eu for esquecida, encostada, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, é entender tudo isso, ter passado por isso que eu passei, ter chegado a estaca zero novamente, para conseguir, vou erguer um projeto meu do zero. Então, tem uma mentoria de voz e comunicação que eu passo exatamente essa experiência, que não é uma experiência falada, de eu chegar para você e falar, que legal. Vou te passar uma experiência aqui, senta e ouça, vou te passar aqui o que eu passei. Não, uma mentoria que você vai me passar o que você passa hoje, você vai me contar o que você passa e a gente vai adaptar um método. Então, por exemplo, você tem problema de objetividade, dá inúmeras voltas para falar, a gente vai fazer um exercício prático aqui que você não vai dar mais essas voltas, você vai conseguir fazer de uma forma mais enxuta. Tem a sua voz, não é agradável, você acredita que a sua voz não é legal, a gente vai trazer a sua voz mais grave, a gente vai tentar trabalhar essa voz também. Não tenho confiança, não estou conseguindo, estou com dificuldade no meu trabalho, não acredito em mim. Por que você não se acredita? Não acredita em você, não acredita no que você faz. Então, aí sim eu entro um pouco com a minha experiência, bem devagar ali, tento mostrar que não é assim. Dá para você dar a volta por cima. A gente vai praticar e a gente vai conseguir. Todo mundo é capaz. Medo da câmera também? Medo da câmera completamente, porque o medo da câmera, eu estava lendo outro dia, não sei se você já viu, inclusive não sei como... Olha, temos um administrador, um cara que mexe com finanças aqui, que não tem medo de câmera. É isso. Corta pra mim! Eu li outro dia... Corta pra mim! Olha que eu li que interessante, eu li outro dia uma matéria falando que o medo da câmera, o medo de se posicionar frente à câmera, é um dos maiores medos da humanidade, mundialmente falando. Meu Deus! É um dos maiores medos. Eu acho que ele está à frente de medos, assim, de você quebrar ossos, de alguma coisa desse tipo. Senhor. Olha que coisa interessante.
interessante. Então, sim, câmera, vídeo, podcast é prática. Tudo é prática. Não adianta você se colocar na frente, se olhar e falar, não consigo, tenho Isso. medo. Tente de novo amanhã. Vá de novo no dia seguinte. Vá de novo uma semana. Vá de novo 2 semanas. Quando você vê, você está conversando muito com a câmera. Você já está lidando melhor com ela. Porque Vira é um hábito, né? Perfeito. Olha! Vira um hábito. Vira um hábito, vira um hábito. É um hábito diário. É todos os dias você estar ali na frente. Então não existe dom para comunicação. Não existe eu nasci pra... Esse aí nasceu para comunicação. Você olha na televisão, nossa, essa pessoa aí, esse jornalista, esse apresentador... Nasceu para isso. Não nasceu. Ele treinou, ele tá ali, ele fez. Por mais que você pense, não, mas olha os videozinhos de quando ele era criança com o microfone na mão. Claro que não. A vida dá muitas voltas. Esse cara, com seus 12, 13, 14 anos de idade, nem fazia isso. Ele era nem... outra pessoa. Era né? outra pessoa. Então, por mais que exista esse tato mais fácil, tem uns que esse assunto é introduzido mais facilmente, mas, de certa forma, ele é praticado. Tem que praticar. Você tem que exercitar isso todos os dias. Você estar à frente da câmera todos os dias. Então, é isso que eu quero. É isso que eu tento passar. Essa mentoria prática mesmo, de colocar você frente a esse medo, a esse medo, esse pavor que você tem de se comunicar, de falar, de ter medo, de não ter segurança e conseguir fazer você trazer esse destrave, você destravar. É algo interno como se fosse uma psicologia? Obviamente. É, né? Porque não... Que nem você falou, não é um dom. Acaba sendo uma técnica, né? A gente tá aqui em Exato. frente a várias câmeras, enfim. Mas acho que o grande propósito acaba sendo algo interno. Então, quando você Exato. pega alguém que não Imagina. consegue olhar para a câmera e trazer a comunicação, né? Falar o que ela Entendo. realmente deseja... É muita insegurança, é muito medo do que estão olhando. Às vezes, eu tenho uma frase muito bacana que não é uma frase, é uma divisão assim. Quando estou falando ao vivo, o que eu acho que as pessoas estão observando? Aí tá ali, meu cabelo, minha voz, meu corpo, meu jeito. Aí do lado. Mas o que elas realmente estão observando? Sua segurança. Sua informação, sua forma de desenrolar. Então, nunca é aquilo que você é. Às vezes você tem um trejeito, às vezes você tem alguma coisa que te incomoda tanto, mas às vezes aquilo vai se tornar uma característica sua, porque a sua informação é tão bem passada, é tão clara, de uma forma tão positiva. Ela tem tanta afirmação naquilo, que esse seu trejeito, isso que te incomoda tanto, vai se tornar uma característica sua e é aí onde você vai ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, é muito sobre Essa minha voz de isso. locutor aqui, com essa língua presa sensacional, que eu não consegui Pois correr atrás. Então, você tá vendo? Então, assim, são coisas... E você tá se comunicando. E você tem esse podcast incrível. Então, assim, e tem tantas pessoas que têm uma voz tão impostada, tão forte, e não conseguem. Então, Sim. é completamente psicológico. É aquilo que você acredita que você é, que você tem dentro de você. Às vezes, você escuta uma coisa. Então, assim, eu lembro que na minha passagem de repórter, acho que essa minha vida de repórter foi bem complicada, né? A galera assistindo fala, meu Deus, cara. Pois é, mas na minha passagem de repórter, eu lembro que eu ouvi uma vez que o que eu fazia não estava bom. Eu lembro que eu passei dias achando que o que eu fazia não era bom. Então, como você vai lidar com a crítica? Horrível, é muito difícil. 2 vezes mais difícil. Exato. Como você lida com a crítica? Isso também precisa muito... Você precisa muito mover isso dentro de você. Então, você vai ver que tá ruim muitas vezes. Inúmeras vezes você vai ver que tá péssimo o que você tá fazendo. Você vai acreditar que realmente tá péssimo? Você que sabe o que você faz com isso. Se você acreditar que tá péssimo mesmo e você interiorizar isso, dormir falando eu Acabou. sou péssima, acabou pra você. Acabou pro seu mundo. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, não acredite que está péssimo. Pega aquele péssimo, tenta reverter isso, entender onde realmente tá ruim pra você poder melhorar. Tenta entender isso e tenta fazer essa evolução. Eu não sou péssima. Péssimo está um dia, um momento da minha vida. Tem um outro momento gigantesco. Gigantesco. Sou uma formiguinha perto de um universo gigantesco de coisas que são positivas para minha vida. Então, tá péssimo aqui, mas amanhã vai ser maravilhoso. Amanhã vai ser Isso lindo. em tudo na vida, né? Em tudo na vida vai ser incrível, porque senão a gente se abate muito com as críticas. E a área visual, a área de imagem, é uma área que tem muita crítica. Sim. É crítica do seu nariz, é crítica da forma de falar, é crítica da sua sobrancelha, o seu cabelo. Então, eu falo, depois que eu comecei a trabalhar com comunicação e receber tantas críticas, no meu meio profissional, no meu meio pessoal, as críticas se tornaram Fichinha, né? fichinha. Ai, um amigo fala, eu falo, ai, tá Tá bom. bom, tô de bom. Ai, um amigo quer isso. Ai, tá bom, tá bom. Tá, fala isso de você. Ai, tá bom, tudo bem, obrigada, viu? Obrigada. Porque é tanta crítica aqui de um lado Isso que é muito você maior, vai... né? É muito maior. Isso é, querendo ou não, se você sabe lidar com isso, você sabe tudo, você ganhou tudo. Sim.
É isso. É a virada de chave final, né? É a virada de chave Porque quando final. você se expõe, você tem que estar exatamente preparado para isso. Exato. E como você vai conduzir isso é como vai ser o seu sucesso ou não lá na frente, inclusive. Exatamente, é isso. É a resposta de tudo, é o que você entende, é o que você interioriza, entendeu? Então, eu acredito com toda certeza que todas as minhas dificuldades em relação à minha carreira que eu tive até o momento, e tenho certeza que vou ter muitas, tenho 29 anos, com esse rostinho de 15. Então, eu... Que idade boa, né? Ai, Não, 29 meu Deus, anos. tá tentando. Pois é, eu com 29 anos, eu sei que vou passar por muitas coisas, mas todas as dificuldades que eu tive até então, eu tenho certeza que elas foram atreladas a como eu entendi a crítica do outro. A como um chefe me observou e não gostou do que eu estava fazendo, e eu olhei para ele e pensei, não gosta de mim. Não é que ele não gosta de mim, ele não gostou de um momento meu. Amanhã eu posso fazer algo que ele vai adorar. Então, como você encara as suas críticas, é o que vai fazer você ter um resultado bom ou ruim lá na frente. Então, eu acho que eu estou colhendo hoje bons resultados de críticas que eu recebi e consegui trazer essa crítica para mim de uma outra forma, com uma outra roupagem. Acho que é por isso que você chegou até aqui. Eu acho que eu estou Porque, chegando, pô, estou subindo degraus. Cara, Estou porque na subida. tudo que você nos contou até aqui, a grande maioria das pessoas iriam desistir. Só que você fez um processo totalmente inverso. Você foi entender o que estava rolando, você foi fazer curso, você foi aprendendo tal coisa diferente. Exato. Você não, em nenhum Exato. momento ficou naquela inércia, né? Tipo, ai, que difícil. Dá é muito... muita vontade, né? Essa Pô, é a verdade. que é o natural de muita nosso gente. corpo Né? quer ficar, nosso corpo quer, quando a gente passa um momento difícil na nossa vida, a gente quer ficar na cama, nosso corpo quer ficar na inércia, a gente não quer levantar, a gente quer ficar. Então, ter esse impulsionamento, eu acredito que primeiro foi minha fé. Então, ter esse vamos levantar de novo, vamos seguir de novo, vamos continuar de novo. Então, assim, eu lembro de uma fase da minha vida na reportagem, Gui, que eu estava com crises de pânico todos os dias. E como eu disse, ninguém sabia, eu não conseguia contar para ninguém, eu não conseguia me abrir com ninguém. Era bronca atrás de bronca na minha vida. Como é exatamente esse momento na sua vida, tá? Se você estiver confortável? Eu acho que todas as vezes em que eu tive na minha vida foram sinais de que eu precisava mudar alguma coisa. Então, eu lembro que eu tinha todos os dias, eu lembro que isso aconteceu provavelmente porque eu não tinha experiência da reportagem, eu não tinha essa experiência mesmo e também passava por um período de pandemia. Então, muito difícil para todos nós. Muita gente bugou, né? Então, para mim, era novo nos dois sentidos. Então, eu acho que eu não fui forte o suficiente naquele momento, eu não estava com essa casca que hoje eu tenho. Olha que interessante. Importante. Por ter passado por isso. Então, eu não estava com essa casca. Então, eu acho que... Eu tenho certeza, não acho. Eu tenho certeza absoluta que foi algo que eu precisava acordar naquele momento para poder reagir de outra forma. Então, assim, saí da reportagem demitida, com vários outros problemas ali, enfim, de saúde mesmo. E é engraçado que a minha demissão foi a minha cura. Sim, que maluquice. E que bom, né? A minha demissão foi a minha cura. Foi onde eu consegui colocar meu projeto, fazer meu projeto vingar e não ter mais agenda. Então, como isso, né? Como que eu saí da estaca zero, que foi onde eu cheguei mesmo? Então, foi a minha demissão, que é onde eu subi novamente. Eu fui demitida, então eu pensei que meu mundo tinha acabado, mas eu pensei, eu nunca mais vou ser jogada de escanteio novamente. Nunca mais eu vou ser jogada... de canto de novo, entendeu? Se eu for jogada, que pode acontecer de fato, eu vou saber me posicionar melhor na minha vida. Então, foi onde eu entendi isso, foi onde eu entendi o que eu deveria fazer melhor com o meu dinheiro. Então, se eu tinha um plano ou outro, Todas as experiências que você passou, né? Eu Essa que é a real. Vou reter a partir de agora, não vou movimentar esse dinheiro agora. Então, se eu gastava antes com isso ou aquilo, não gasto mais a partir de agora. Então, criei uma consciência maior em relação ao meu dinheiro. Criei uma consciência maior através da minha demissão também, com os meus investimentos, o que eu faço com o meu dinheiro, o que está rendendo, por que está rendendo isso na poupança? Cuida melhor, né? Cuido melhor, por que eu estou deixando aqui, não estou deixando lá, por que eu estou... E converso aqui, converso ali, começo a observar mais e ter essa preocupação para o meu futuro, entendeu? O que eu posso ter daqui a 2, 3 anos. Então, foi tudo através da demissão. Então, a demissão foi onde eu tive uma abertura de olhar mesmo, foi o que expandiu o meu olhar. Se eu não tivesse tido uma demissão na minha vida, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria. Eu não estava com a minha agenda de cursos lotada, Sim. sem agenda, com mensagens vindo para cima e para baixo. Se eu não tivesse sido demitida, eu não conseguiria me comunicar da forma como eu me comunico hoje.
Eu não teria perdido meu medo. Eu não teria foi uma tido... vivência, né? Eu Você não- vem de uma vivência. Eu não teria tido esse autoconhecimento. Foi o autoconhecimento de entender o que eu estava passando que me curou. Que me curou completamente. Mulherão de 1,75m, que todo mundo poderia falar, pô, vai lá Tá desfilar. difícil de caber na cadeira, hein? O joelho tá aqui, ó, batendo. Que poderia, pô, né? Que nem você já comentou no comecinho do podcast, né? Que poderia simplesmente entrar numa passarela, andar, né? Que Pois já tava um é. estereótipo preparado. Pois E você, é. não, você foi por um caminho, aprendeu e chegou Sempre no fui a auge. mais alta da Parabéns. sala, sempre fui a última, né? A mais alta de todas. Ah, E não é que apresentava o melhor trabalho também. Pois é. Eu era esse cara aí, eu não fazia o trabalho, mas chegava lá e apresentava, bom demais da conta. Pois é. Ai, que coisa doida, né? Que coisa doida. Pois é, 1,75, para você ter a noção como estatura não tem nada a ver com confiança e segurança. Sim. Né? Pessoas muito altas nem sempre são as mais seguras e as que mais... Elas chegam com uma aparência muito bem vistosa ali, mas nem sempre é aquilo que elas têm dentro. Elas precisam trabalhar isso também. Confiança é trabalhado também. Foi do esporte em algum momento? Sou do esporte. É nada. Sou do esporte. Nada. Sou jogadora de handebol no Corinthians. Sou São Paulina. Perdão. Perdão, São Paulo não tá muito bem, mas sou São Paulina, mas jogo handebol no Corinthians. Que loucura. Jogo handebol desde os 12 anos. Sempre amei esporte. Era algo que me prendia muito. Então, Conta agora, você vai ter que contar um pouquinho mais sobre Pois é, isso. amava basquete, amava basquete, amava. Joguei basquete. Amava handebol. Então, handebol foi a minha paixão durante muitos anos e a minha paixão até hoje. Jogo todas as sextas-feiras, às 8 horas, lá no Corinthians. E lá no Parque São Jorge, inclusive. Vou todos os dias assim, ó, com essa cara. Ai, será que eu tenho que colocar essa camisa hoje? Meu Deus, que saco. Mas amo o time, amo minhas amigas, amo. O professor é maravilhoso, sempre falo muito sobre isso, mas sou do esporte e não largo o esporte. Não sou muito fã de academia, apesar de que vou, porque é importante para mim, para o meu corpo, eu sei que é importante para minha mente, mas sou do handebol e ainda não consegui largar o handebol na minha vida. Eu abdico Joga de- profissional e eu campeonato. só tento não ir para campeonato porque às vezes eu arrumo algumas brigas. Então, Paula Barraqueira. então eu tento não estar em campeonatos. Eu acho que isso me atrapalha um pouco, porque eu penso, pô, já tô a semana inteira ralando, aí vou chegar lá no campeonato, então teve Vai esse... descontar lá. Então teve esse domingo um campeonato, inclusive o professor me ligou, mandou mensagem, falou assim pra mim, pô, eu queria te convocar, ele me convocou a primeira vez, eu falei, olha, eu prefiro não ir, porque eu sei que se eu me estressar lá, vai ser ruim pra mim, não vai ser legal. Aí ele dizia, não, beleza, então, aí deixou isso quieto, e depois ele me mandou mensagem de novo, eu preciso que você vá, e eu falei, pô, não vou, porque é algo que assim, hoje eu jogo pro lazer, mas o meu time joga ali pro lazer também, mas muitas profissionalmente também, falando ali. Elas utilizam do Corinthians para campeonatos mesmo, gostam. Mas eu acho que eu não tô 100% dedicada para o handball, Sim. para estar tão boa para competir. Então, por exemplo, se eu der um passe errado ali em algum momento, Você vai alguém se do meu cobrar time, e alguém do meu time olhar para mim e falar assim, pô, Paula, aí vai ficar aquele negócio. Aí eu vou falar, não, peraí. Qual que é, né? Qual que é, exato. Então eu acho que eu ainda não tô preparada para isso, para esse momento. Porque eu sei que a gente tá bolada para tudo que é lado nos treinos de sexta e algumas brigas também. Então, uma briguinha aqui, outra ali, que a gente se desentende, mas acaba se acertando depois. Não é que eu sou barraqueira, não. A questão não é essa. Você é uma caixinha de surpresa, hein? Pois é, a questão... Não é que eu sou barraqueira, um pouco, mas... É porque é complicado. A relação ali jogando, você tá com tudo a flor da pele ali e tudo mais, aí eu prefiro não praticar o campeonato em si, mas estar mesmo no handebol, eu estou todas as sextas-feiras. Joga bem. Jogo bem, eu acho que eu jogo bem. Legal. Acho que eu jogo bem, acho que eu jogo legal. Mulheres altas são boas pra esporte, eu acredito. Eu pra futebol sou uma negação, jogava bem basquete, hoje não jogo nada. Olha que legal, olha, Hoje eu tem muitos jogadores de cansado, basquete. hein, pessoal? Não, mas basquete é muito legal. Fala É sério. sensacional. Sensacional. Os campeonatos, aquelas NBA, como que é? Que NBA. NBA. Eu fiz um, mas cansei também. Bastou um pra eu não querer voltar mais no NBA e NBA nem cheguei perto. Mas eu gostava também. Essa foi boa. NBA também não deu certo, né? Não, cansei. Eu fiz um, mas olha, não Que volto legal, mais. Que bacana. Não, é isso. Então, eu acho esporte demais, assim. Eu sou fissurada, adoro assistir, adoro ver as jogadoras de vôlei, adorava vôlei também. Mas o handebol foi o que me prendeu e me prende até hoje. Sexta-feira eu tô lá, inclusive. Tem uma pretensão de cobrir alguma coisa de esporte? Pensando em ano de Copa, inclusive? Eu isso. gosto bastante de esporte, eu acho muito interessante, eu gosto de falar sobre também,
Mas esporte também, por incrível que pareça, por mais que seja um assunto leve, você também tem que ter uma bagagem muito interessante. Porque o pessoal cobra também de um jeito, Então né? assim, eu acompanho algumas pessoas que falam de esporte. Então assim, você vê que o cara vai falar de um jogador, a pessoa sabe a vida do jogador, a trajetória do jogador, o que o jogador fez antes, onde o jogador estava, o que ele estava fazendo da vida Não dele. fala por falar. Não fala por falar. Então, assim, é uma bagagem também. Assim como o cara do esporte, se for falar de meteorologia, também vai se embananar um pouco no início. Sim. Então, assim, parece fácil, mas é complexo tão quanto. É difícil, Boto assim. fé. É tão difícil quanto que eu faço ali. Então, eu vejo, se você for ver, como que é aquelas pessoas que fazem, comentarista de futebol. Cara, os caras têm umas informações na cabeça, que eles tiram assim. O cara pode ter 29 anos e estar no futebol. Ele sabe o que o cara fez quando estava nos 18. O cara pode ter 60 anos e ter parado o futebol. Ele sabe a trajetória do cara, do início ao fim, o que o cara fez também. Então, isso é fantástico. E essa Copa? Tem algum achismo? Todo mundo é brasileiro e vai falar que, né, a gente tá rumo ao Hexa ali, mas... E aí? Olha, não tem. Eu acho que depois do 7-1 a gente deu uma Broxada. bela de uma broxada, né? A gente deu uma bela... É óbvio que a gente vai torcer, compra a camisa do Brasil, vai comprar a vuvuzela, cornetar na vida dos outros, mas Será que vai ter vuvuzela esse ano? Acho que vai. Eu tava, inclusive, numa loja esse fim de semana, comprando alguns itens de Natal já, algumas coisinhas bobinhas assim, e já tava um monte de gente comprando vuvuzela. Não se sabe se é pro 30 de outubro, Justo. né? Ou se pra Copa, mas aí talvez a pessoa vai aproveitar pros dois. Mas tá cheio de itens ali, então a gente torce, óbvio, né? Eu vou estar trabalhando provavelmente, né? Sim, eu sou desse. Pois é, vou estar trabalhando provavelmente, mas a gente torce para que dê Brasil. Mas depois do 7-1 a gente ficou meio, putz, o que será que vem aí, né? Torcer pra não passar vergonha. Torcer para não passar vergonha, exatamente. A gente não sei nem quem que vai estar, quem que vai ter escalado ali. Neymar vai ter escalado, com certeza, né? Não, eu não acompanho mais também. Eu vou fazer um podcast depois com uma pessoa que é do ramo de futebol, mas já faz uns 8 anos que eu não acompanho. Eu também não acompanho, então acompanho muito por cima, mas assim, deve ter Neymar escalado ali, e antes a gente sabia tantos nomes dos jogadores, a gente pouco sabe, né? Tem tanta mudança, tanta troca também, né? Então a gente pouco sabe quem são, pouco sabe quem que vai estar ali. E, enfim, você vê como o nosso olhar não tá nem pra Copa, né? Quantos dias pra Copa? 30? Tá aí, acabou. Menos de 30, talvez, né? E a gente tá tão ali na política mesmo brasileira que a gente acabando. Ufa, tá acabando. Ufa, né? Putz, fala sério, que fase, Brasil. Imagina só, também o Brasilzão leva, a gente tem um Natal leve. 2023 ninguém segura, porque não tem como dar mais nada de errado, pessoal. É verdade, Qual que não, é? tá muito difícil, é verdade. Não, pandemia, a gente desde 2020, né? Março de 2020 pra cá. A gente tá meio carregado, assim. Quem não cuidou da energia esses últimos tempos tá doente. Isso, tá cansado. Tá cansado. O cara passa o ano cansadaço, meu Deus. Quem não cuidou da energia, tá ali correndo atrás do prejuízo. Como é que você cuida da mente pra gente começar a partir pro final dos finalmentes aqui? Gui, eu acho Faz yoga, corre na avenida, ouve uma meditação no YouTube, qual que é a sua? Primeiro, minha fé. Eu sou católica hoje, né? Não sou tão frequentante, mas frequento quando eu consigo ir. Então, primeiro, minha fé, gosto muito de ler a Bíblia, gosto muito de ouvir louvores, músicas cristãs, assim, adoro, eu acho que me faz muito bem. Inclusive, sou muito das músicas bonitas, eu sou bem brega pra música mesmo, assim, sou apaixonada por Fábio Júnior, por exemplo. Legal, bom demais. Pois é, eu sou apaixonada eu gosto muito de músicas que falam coisas Quase bonitas. Cantei aqui, mas eu me contive. Não me faça cantar também, né? Vamos? Então, eu sou apaixonada por Fábio Júnior. Então, gosto muito de música brasileira, uma música bem romântica mesmo. Então, gosto muito de músicas cristãs. Rosa de Saron, sempre gostei muito de Rosa de Saron, católico e, enfim. Então, minha mente, eu cuido ali com a minha fé mesmo. Eu gosto de passar um tempo fazendo um devocional mesmo, orando, rezando, tendo um momento com Deus mesmo meu, olhando meus erros. Eu acho que é muito difícil a gente deitar na cama todas as noites e não parar um momento para você refletir o que você fez no seu dia. Só dormir pro próximo. Só chegar e dormir. Então, eu acho tão importante você deitar, você chegar antes de deitar, você passar aquele momento com você mesmo, pensar o que eu fiz nesse dia, o que poderia ter sido melhor. Sei lá, às vezes a gente distrata uma pessoa sem querer e não sabe nem que distratou. Então, se perdoar primeiramente, também, enfim, entender aquilo que você fez. Então, eu acho muito importante passar
esse momento, eu sempre tento passar todas as noites. Eu tenho um caderno muito interessante, inclusive, que eu vou tentar colocar em algum momento na minha rede social, que é um caderno de escrita mesmo, em orações, de afirmações, coisas que eu queria na minha vida, onde eu queria chegar. É um caderno de 100 páginas, tá todas as páginas escritas, Gui. Legal. Que eu parei, sempre escrevia, pedindo ali para Deus para que me ajudasse nesse sonho. Tem vários pedidos nesse caderno, pedidos do meu apartamento, do que eu queria, do imóvel que eu queria. Então eu escrevia, eu queria esse imóvel nesse lugar e tal. Eu queria que se as nossas vontades se coincidissem, que você pudesse realizar esse sonho meu. Então eu escrevia tudo isso. Mas eu ganho tão pouco, será que eu vou conseguir? Então eu escrevia, porque sempre trabalhei muito essa parte de afirmações para mim. Eu sempre achei que se eu mentalizasse e ficasse ali insistindo naquilo, eu ia conseguir, eu ia chegar lá. Então sempre escrevi muito. Então, a minha fé primeiro. Segundo, eu trabalho muito essa parte também de meditação. Não faço yoga, não faço. Não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, mas gosto muito de ouvir um Ho'oponopono, por exemplo, que é aquelas afirmações, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, gosto muito de ouvir sempre aquilo, porque eu acho que me faz um bem também. Músicas, assim, também calmantes, relaxantes, gosto de ouvir. Gosto de tomar alguns banhos também de proteção, de calma mesmo. Banho de camomila, para me acalmar. Gosto de acender um palo santo também, que é difícil falar sobre palo santo, porque hoje em dia tem as pessoas que levantam a bandeira contra também, falam Não é que possível. acredite. Por que isso? Acredite, que parece que está em extinção a madeira. E aí é um palinho desse tamanho. Sim. E Eu uso fio. assim, pois é, assim, você também? Sim. Então, é tão cheiroso, aquele cheiro é maravilhoso, é tão gostoso dentro de casa aquilo. E aí, outro dia eu postei, aí já começa. Ai, para de comprar isso, O pessoal te enche muito o saco, cara. Então, 38... Desculpa aí, né? Assim, A audiência da 38 mil seguidores, pouco. Mas, pensa aí quem não tem 1 milhão, 2 milhões, né? Essas pessoas não devem... Todo isso. Mas tem que deixar pra lá e não observar tanto. Então, eu tento cuidar dessa forma. Acho que primeiro minha fé e depois eu vou agregando outras coisas que vá me fazendo bem, assim, que não fuja muito dessa pegada cristã que eu tenho, assim... tive uma criação de uma mãe que foi uma freira, que morou num convento, então a minha mãe, ela me passou toda essa vivência de fé mesmo, então assim, me fez decorar salmos, o ensinamento maior dela era me fazer decorar salmos quando eu era criança, então tudo que ela me ensinou foi relacionado à fé, era decorar salmos, era saber o salmo de cor, eu tocava teclado enquanto eu era criança, então ela me fazia tocar ali alguns louvores e tudo mais para ela ouvir, então... Tudo que é meu é muito atrelado à fé. E fé que eu digo como uma pessoa que erra também. Uma pessoa que está sempre errando, que erra todos os dias normal, como qualquer outra pessoa. Mas sempre tudo muito atrelado à fé. Porque eu gosto, eu me sinto bem. Eu sinto que tudo que eu consegui na minha vida teve a mão de Deus em algum momento do meu viver. Então, por mais que alguém chegue em mim e fale, mas Deus não existe. Aí eu vou responder para essa pessoa, tudo bem, pode não existir. Então, a minha fé me fez chegar até aqui de alguma forma. Foi pedindo. Então, algo de positivo resultou esses meus pedidos, essas minhas orações. Foi isso que me fez chegar até aqui. Foi pedindo tanto e afirmando tanto e querendo tanto e desejando tanto e tendo essa conexão. Mas, de fato, acredito em Jesus, acredito em Deus, tenho essa fé. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim até então. Você é sensacional, viu? Que enorme prazer conhecê-la. Que nobre prazer. Que nome, até nome de chique, ô nome de rico que você tem. Bora lá, pessoal, que agora nós vamos para as rapidinhas do Gui. Paula, são perguntas que vêm na minha cabeça que não tá em script nenhum, Estou como não tem medo. aqui não. E é jogo papum, voltou, para que a gente possa fazer essa brincadeira para finalizar o podcast. Amanhã vai chover? Não tinha como, vai né? Vai chover. Aonde? Descubra. Em São Paulo, vai chover? Descubra também, tem muito São Paulo muito porque vai grande, sair depois, então serve pra qualquer momento aqui. Vai chover. Ai, meu Deus, que essa pergunta deve ser muito essa tem constrangedora, demais, né? No churrasco ali, ó. Vai elevador chover. também, enfim, encontrei com a moça do tempo. Peraí, moça do tempo, deixa eu... Tem aquele meme, né? Deixa eu sair correndo atrás pra perguntar aqui. Uma viagem que você quer fazer? Eu adoro essa resposta que eu descobri muito das pessoas. Turquia. Turquia. Por que Turquia? Porque eu tenho uma certa descendência, meu bisavô tem uma descendência um pouco Chique. árabe, mas não é uma descendência assim firmada que eu possa te falar, tenho de tal geração disso e daquilo, mas tenho vontade de conhecer. Marrocos também tem uma vontade muito grande de conhecer também, porque eu amava a novela O Clone. Então, Não julguem, né? Puta novelão. novelão. Então eu vi aquilo, eu achava muito interessante. Eu acho que são viagens interessantes e diferentes, distou um Sim, pouco de de tudo que a gente já cultura, está né? acostumado. Qual que foi a viagem mais legal que você já fez? Brasil Canadá. ou fora? Canadá, fora. Eu amo o Brasil, amo praia.
amo o mar, amo tudo que tem no Brasil, mas acho que Gosto o Canadá mais também. foi muito interessante o Canadá. Eu achei interessante. Minha irmã mora lá há muitos anos, minha irmã. É a sua irmã. Mora há muitos anos lá. Então eu fui pro Canadá e, assim, sensação térmica muito baixa, menos 15, menos 20 graus. Então foi interessante. Eu É acho uma que delícia. foi uma delícia. Eu acho que foi uma viagem interessante. Não posso dizer assim, foi a melhor. A mais interessante. Boa. Acho que é isso, viu, Paulinho? Depois do se vai chover ou se não vai chover, eu buguei totalmente aqui. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Nossa, a gente esperou com muita ansiedade, com Poxa muita vontade de vida, conversar com poxa você. vida. Chego no auge, né? Pô, a garota do tempo aqui no Que TC, aqui no De isso. Frente com o Gui. E queria que você pegasse o microfone e desse uma última palhinha agora para sua audiência. Eu quero fazer o seu curso. Eu vou que me legal, programar para que isso, bacana, para manter essa voz aqui que de bacana. locutor. Ai, gente. Mas consolidar aí uma palavrinha pro pessoal que está começando no jornalismo, o pessoal que está se espelhando em você. Eu vejo que você realmente tem bastante gente que é apaixonada por você, que são seus fãs. Então Sim. aproveite aí e dá um corte para eles. Bom, eu acho que chegar onde eu cheguei, ainda estou subindo esses degraus, não estou assim no super patamar, foi autoconhecimento. Então, assim, se eu pudesse passar algo para alguém em relação ao jornalismo, em relação à comunicação, quero me comunicar melhor, preciso... meu sonho é ser jornalista, é ter este autoconhecimento, é você saber quem você é, saber os seus limites, saber aonde você quer chegar também, você conseguir fazer um compilado disso tudo para você ter um resultado final bom, é você não lidar com as críticas de uma forma muito negativa, é você aprender que jornalismo é exposição de uma certa forma, então você vai lidar com críticas, você vai lidar com pessoas que não gostam de você o tempo todo, é você saber lidar com isso e também não desistir, é saber que assim, não só a minha área, todas as áreas são degraus que você sobe, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, eu já subi vários e desci vários maiores ainda, então saber que você está lá embaixo, mas estar lá embaixo também significa recalcular a rota, então aproveitar isso também, porque os melhores momentos em que eu posso observar da minha vida, na minha carreira até hoje, foram os momentos em que eu fui demitida, em que eu não tinha nada, em que eu não sabia o que fazer. Então foi quando eu consegui gás para subir novamente e conseguir reescrever a minha história. Então não desistir com os percalços, porque são muitos, inclusive. Vamos passar por inúmeros, é óbvio. Então não desistir com eles. E também, por último, como eu disse aqui a você, é saber ser útil na vida de alguém. É querer fazer jornalismo ou querer se comunicar, querer ser famoso, querer estar no Instagram. Você não pode estar ali sem um propósito para a sua vida. Você tem que Vazio, saber, exato, você tem que saber a sua utilidade nesse mundo. Somente quando eu descobri a minha utilidade na vida de alguém foi que eu comecei a ganhar um reconhecimento. Porque quando eu quis me formar, quando a gente quer fazer um rádio, TV, um jornalismo, alguma coisa do tipo, ou quer ser blogueiro até mesmo nos mundos mais atuais, nós queremos reconhecimento. Queremos seguidores o tempo todo, queremos que as pessoas nos notem o tempo todo. Mas foi sabendo que não. Eu quero que você me note, mas eu quero que você me note porque você vê algo útil em mim. Você vê algo bom em mim. Então, essa utilidade, ela gera reconhecimento. Acho que é quem sobrevive. Exato. Né? Porque todo mundo consegue ganhar uma exposição, seja por estética, seja por qualquer Exato. coisa, mas quem sobrevive... É quem consegue uma utilidade na vida do Exato, outro. tem que ter algo a mais do que, Exato. sei lá, só uma foto. É você seguir se comunicando e falando de investimento, você está sendo útil para a minha vida, porque eu não vou ser mais perdida no meu dinheiro. Sim. Eu vou saber onde eu coloco o meu dinheiro. Então, olha o valor disso. É grande, é isso que te traz o reconhecimento. Não isso para que nunca, faz. tá? Não vou parar. Por favor. Ninguém nos para. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse gigante podcast com o nome de Rica Paula Nobre. Gigante podcast. Gigante É, pela você fez própria alguma natureza. E se você realmente gostou desse podcast, não deixe de clicar aqui no botão curtir, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar pro seu colega que já tomou chuva com um erro de previsão de tempo. Já A gente tomou. sabe que isso acontece. E por fim, também seguir a Paula, tá aqui o Instagram dela para que você possa cada vez mais estar antenado na sua carreira. Paulinha, mais uma vez, o celular até caiu aqui, peço desculpa Tá bom. a produção. Amei. Foi um sucesso. Foi demais. Gostou de verdade? Adorei, de verdade. Foi muito bacana conversar com você. Sucesso. Me senti muito em casa aqui, bebi água, bebi café. É isso, eu também. Deu um É reviravolta aqui, agora a gente vai ficar acordador. Como é que dorme agora? Beijo, pessoal. Até a obrigada, próxima. gente, até. Fui!